Macron acabou de falar duas coisas sobre o Brasil. Abre aspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Não podemos ficar apenas na retórica. Não é porque uma coisa está num pedaço de papel na nossa Constituição, que nós acreditamos, mas que possa ser realidade lá na frente. A última palavra quem dá vai ser o cidadão que está na minha esquerda aqui. Se nós podemos realmente fazer frente a essa sanha que há algum tempo, desde 91, eu acompanho dentro da Câmara, contra o nosso território. A outra frase do senhor Macron: é indispensável construir uma boa governança internacional. Agora, uma boa frase aqui. Nós sabemos que o presidente Donald Trump, ao qual eu tenho profundo apreço, já estive com ele algumas vezes, falei com ele agora, acho que foi sexta-feira, conversei com ele novamente, e ele tem a sua comunicação via mídias sociais. Acabou de tuitar aqui. É coisa que me alegra bastante, talvez, aí, os senhores ou a maioria dos senhores. Já pude conhecer bem o presidente Jair Bolsonaro em minhas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando duro contra os incêndios no Brasil. Em todas as áreas, ele está fazendo um grande trabalho pelo povo brasileiro. Não é fácil. Ele e o seu país têm o inteiro e absoluto apoio dos Estados Unidos. Então, o G7, nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por quê também. Isso eu acho que não é dúvida para ninguém. E nós devemos nos preocupar, sim, com o que vem acontecendo no Brasil. A nossa união é importantíssima, aqui não tem esquerda nem direita, tá? É uma questão de soberania nacional. Agora, só está sendo potencializado pela Globo e pelos outros países, porque o nosso governo não aceitou, como quando vim de Osaka, demarcar mais dezenas de áreas indígenas aqui no Brasil. Se eu demarcar agora, Barbalho, pode ter certeza, se eu demarcar agora o que eu falei para vocês aqui, o fogo acaba na Amazônia daqui a alguns minutos. Acaba daqui a alguns meses. O que o primeiro mundo quer, alguns países do primeiro mundo, são todos, tanto é que a gente vê o americano ao nosso lado, o espanhol, italiano, e tantos outros que eu conversei aqui na América do Sul também, eles querem a nossa soberania e que nós possamos decidir o futuro da Amazônia, com racionalidade. Ninguém quer aqui tocar fogo e destruir a Amazônia. Até porque, né, se a gente botasse aí 1 milhão de homens com motosserra na mão, levaria quantas décadas para destruir a Amazônia? Tá? Então é um absurdo que fala a nosso respeito. Até porque o estado, se não me engano, prezado governador do Amazonas, é o estado que tem menos foco até pela umidade, pelas condições climáticas, tá certo? Tem mais aonde? Em outros estados aqui, onde o agronegócio, a pecuária chegou sem transgredir. E focos de incêndio existe, né? Até eu perguntei agora há pouco, ontem perguntei para quem trata desse assunto aqui, uma fogueira de São João é detectada por satélite como um foco de incêndio, esse mesmo, Rui Casas? Foco de calor, tá? Então, até isso é feito. Então, tudo usam, não é contra é contra o Brasil. E nós estamos unidos nessa aí. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni, e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombolas, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Nós vamos ficar aqui, como naquela casa, né, onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E o que de muito importante aconteceu, em cima de uma coisa que nós não queríamos, né? Em parte, as queimadas aqui na região amazônica, que não é isso tudo divulgado em especial para a nossa TV Globo. A TV Globo faz um trabalho excepcional do outro lado, de fora do território nacional, contra nós aqui. Está nos unindo, despertando um sentimento patriótico e cada vez mais mostrando que o Brasil tem tudo para dar certo. É só nós aqui continuarmos nessa linha que estamos adotando aqui, pensando no Brasil como um todo. Aqui, desculpa, aqui não tem estado mais importante do que outro. Todos são importantes, até o menor estado que nós temos, aqui é o Sergipe, né, se não me engano, até o maior, que é o estado do Amazonas. Todos são importantes. E a nossa união vai nos tirar dessa situação que nos encontramos no momento ainda e fará com que o Brasil sairá muito, mas muito maior do que entrou. Que pese aqui a nossa TV Globo fazer uma campanha massiva, antipatriótica, tá, e entreguista,
para o Brasil e para fora do Brasil. Essa posição colonialista do Macron, ela, além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então, isso talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é a colônia francesa, uma delas. Tem um monte na Europa onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então, eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. A questão do Fundo Amazônico. Em grande parte, o dinheiro vem de fora do Brasil. E isso tem um preço. Demarcação de terras indígenas, APAs, quilombolas, parques nacionais, etc. Isso leva a um destino que nós já sabemos, insolvência do Brasil. Nós vamos ter que enfrentar essa questão de qualquer maneira. Não é uma questão pessoal, ou está dando menos ou mais importância para ele ou aquele chefe estrangeiro. É uma realidade que está pela frente. A indústria da demarcação de terras indígenas ocorreu logo após o governo Sarney, de boa memória aquele final do governo dele, onde ele resolveu, Jean Heleno, criar o projeto Calha-Norte. Foi José Sarney e então o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Tá? E isso daí visava o quê? Criar polos de colonização, em especial na região fronteiriça norte do Brasil, em especial, mais a oeste um pouquinho também. E isso, então, precipitou essa indústria de demarcação de terras indígenas, cuja marca foi em 92, no governo Collor, com a portaria do Ministério da Justiça, demarcando a reserva Yanomami. Nós temos que ter autonomia, né, e fazer o que tem que ser feito, é que ser mudado, vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim, mas em primeiro lugar com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento, com a nossa pátria. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo, para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá, não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania, com todo o respeito aos que me antecederam. Foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado tocante a isso, né, usando o índio com massa de manobra para que, ao inviabilizar o progresso nesses estados aqui, os governadores, que a maioria são da região norte, região mais rica do Brasil ou do mundo, como disse o Denário ali, tá, não estivesse sob nossa jurisdição ou que fosse usada para o bem comum nosso, irmãos, brancos, negros, índios, seja lá, tudo que está aqui no Brasil. Então essa questão ambiental, ela tem que ser conduzida com racionalidade e não com essa quase que selvageria como foi conduzida ao longo dos últimos governos. E o problema, né, a febre aqui agora está chegando aqui, batendo bastante alto no governo atual. E nós temos solução para isso, e se nós trabalharmos juntos, nós atingiremos nosso objetivo e todo mundo tem a ganhar com isso aí. Que não dá para admitir um país tão rico como o nosso e está a situação que se encontra. Como eu já disse para o Denário quantas vezes, né? Se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. No tocante a outros países aqui que integram aí a região amazônica, tive conversa com o Ivan Duque, da Colômbia, ele quer se encontrar conosco, uma região fronteiriça, com mais presidentes de outros países, para nós termos um plano conjunto em defesa da nossa soberania e do nosso desenvolvimento. Os senhores sabem quantos territórios quilombolas, só na Amazônia legal, já certificados, estão em trâmite final de demarcação? Alguém sabe, por acaso? Acho meio difícil, né? 936. Só quilombola, só quilombola. No tocante a reservas indígenas, né? Na fase final, 54 novas áreas, só na Amazônia Legal, e também para daqui a alguns meses, né, ser demarcado mais 314 áreas indígenas, só na Amazônia Legal. Dizer aos senhores também que essa guerra aqui está acima dos estados. Tá? É nossa, é do Brasil.